O que é preciso fazer para receber como herança a vida eterna? Eis a pergunta fundamental feita pelo mestre da lei a Jesus, cuja resposta era tão importante naquele tempo quanto no nosso. Ainda que tal pergunta tenha sido feita por um interlocutor que queria colocá-lo à prova e pegá-lo em contradição, é preciso reconhecer que foi bem feita e por isso mesmo acolhida por Jesus, que respondeu com outra questão: o que é que está escrito na lei? A resposta do mestre da lei revela alguém que conhecia muito bem a Sagrada Escritura. Ele é realmente preciso ao recordar a passagem do Deuteronômio que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Diante de tal resposta, Jesus a confirma prontamente dizendo: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Até esse momento, tudo transcorria conforme esperado, porém a questão se complica quando o mestre da lei, querendo justificar-se, volta a perguntar: e quem é o meu próximo? Essa pergunta, longe de ser apenas teórica, expõe uma fragilidade profunda no sistema religioso da época, pois embora conhecessem de cor a lei, muitos não compreendiam plenamente o seu espírito, nem sabiam como vivê-la concretamente. Os rabinos divergiam bastante quanto à definição de próximo. Em geral, restringiam o conceito aos membros do povo eleito. Surge então uma contradição evidente. Se eu não sei quem é o meu próximo, como é que eu poderei cumprir o mandamento que me obriga a amá-lo? Essa pergunta se torna central em Lucas, de modo que, em resposta, Jesus conta uma das histórias mais profundas e belas de todos os evangelhos, conhecida como a parábola do bom samaritano. Segundo ele, certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo, o espancaram e o deixaram quase morto. Até aqui não tinha novidade nenhuma. Tratava-se realmente de um caminho complicado, marcado por perigos naturais. Jerusalém é a cidade mais alta da Terra Santa, situada a 750 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó é a cidade mais baixa do mundo, a 230 metros abaixo do nível do mar. A distância entre as duas é de apenas 30 quilômetros, de modo que podemos imaginar a dificuldade do trajeto, onde se deve descer ou subir um declive de 1000 metros. Sem contar outros perigos provocados por malfeitores, como recorda Jesus na parábola. O homem que apanhou era provavelmente um judeu, membro do povo eleito, e segundo a história, vinha pela rua um sacerdote que atravessou para o outro lado e não ajudou, sendo seguido também por um levita que fez a mesma coisa. Na interpretação de alguns exegetas, o sacerdote poderia estar voltando do templo após um período de serviço na casa do Senhor, conforme prescrevia a norma vigente, e por isso portava o máximo grau de pureza. Segundo a lei, o contato com um impuro, como era considerado aquele homem todo ensanguentado, também o tornaria impuro, razão pela qual ele segue adiante com a consciência tranquila. Já o levita, um clérigo de grau inferior, também estava submetido às normas de pureza e igualmente se via impossibilitado de prestar socorro, amparado inclusive pela lei. Até que vem um samaritano, e se fecharmos os olhos, dá até para imaginar a careta que fez o interlocutor de Jesus ao ouvir esse nome. A maior ofensa para um judeu era ser chamado de samaritano, povo considerado impuro e herético por Israel. Ironicamente, foi justamente ele quem se fez próximo daquele homem caído. Muita atenção às palavras usadas por Lucas. O samaritano aproximou-se, viu e sentiu compaixão. Esses são os 3 verbos que caracterizam a ação de Deus em Êxodo 3:7, na libertação do povo de Israel do Egito. Isso é, o agir do samaritano é comparável ao agir divino. Ele presta os primeiros socorros, coloca o homem em seu próprio animal,
leva-o a uma pensão e cuida dele, certificando-se de que estaria bem tratado. Jesus conclui com uma pergunta igualmente perspicaz. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta é também reveladora. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Ao que Jesus conclui, vai e faze a mesma coisa. Além da interpretação moral desta parábola, segundo a qual nós devemos fazer-se próximo, agindo com compaixão para com todos os que o Senhor coloca em nosso caminho, os padres da igreja veem uma interpretação alegórica, onde Jesus conta a sua própria história. Ele é o bom samaritano, descendo do céu de Jerusalém, que veio ao nosso encontro enquanto a humanidade caída à beira do caminho, ferida pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Os sacerdotes e profetas do Antigo Testamento, embora tivessem a lei, não foram capazes de operar o necessário resgate. E é o Cristo que se aproxima, vê nossa dor e sente compaixão, derramando óleo e vinho em nossas feridas, símbolos dos sacramentos que nos curam, e nos conduz a uma pensão para nos recuperarmos, talvez o símbolo da igreja, esse hospital de campanha, como dizia o Papa Francisco, lugar de cura, de salvação e de vida. Que Jesus, o bom samaritano, nos inspire a cultivar um coração compassivo, capaz de ver e se aproximar daqueles que sofrem, movidos por uma misericórdia concreta e ativa, do mesmo modo como ele fez e continua a fazer em nossas vidas. Deus abençoe muito você e sua família. Um ótimo domingo. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.